vou apresentar, porque a gente tem aqui uma colega muito querida de anos e anos, que é a Regiane Siqueira Júnior, que veio conversar com vocês, atualmente com o professor Lucas, e a quem eu agradeço muito por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. A Regiane, ela teve a pós-graduação dela aqui em Rio Claro, o mestrado, o doutorado dela ela fez na Unicamp, o mestrado ela fez com o Lins, o doutorado ela fez com o Miguel. Ela trabalha na linha de formação de professores, de modo geral, atua em licenciaturas de matemática e pedagogia lá na Universidade Federal de Alfenas, na Unifal, e também atua no programa de pós em educação lá da Unifal, dentro do mestrado. Obrigada, Rê, que é assim, uma colega, uma irmã, foi uma filha, foi várias coisas, né? E, sim, muito parceira em vários aspectos. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Fique à vontade. Oi, gente, então, boa tarde, né? Eu já falo aqui meu nome. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma pesquisa que eu estou desenvolvendo. Na verdade, é um aspecto dessa pesquisa, por isso que eu intitulei Problematizando Disciplinas que envolvem matemática em projetos pedagógicos de curso de pedagogia. Para mim é uma alegria, né, estar aqui hoje, alegria porque quando eu saí da minha graduação, lá em licenciatura em matemática em Juiz de Fora, depois de ter trabalhado com o Adler, que foi da casa, com a Sônia Clareto, que também foi da casa, né? Eu venho para Rio Claro trabalhar com o Romulo Lins. Então faz 17 anos. Ai, graças a Deus não posso mais faz 17 anos que eu estava aqui apresentando o seminário da minha pesquisa. Então, que legal ter esse espaço, né? Ter esse espaço que permanece e pode acolher a gente depois em outros momentos. Porque na época eu estava falando da minha pesquisa de mestrado e hoje eu continuo falando de pesquisa, mas agora de outras pesquisas que venho desenvolvendo, tá? E depois que eu saí de... Só contando um pouco do meu histórico, né? Para vocês entenderem também por que eu tenho desenvolvido essa pesquisa, por que o processo de pesquisa está conversando com vocês. Depois que eu saí do mestrado, eu entrei na Universidade Federal de Alfenas como substituta em 2007. Nossa, muita data, né? Eu falo. Mas em 2009 eu entro lá como efetiva. E lá em Alfenas eu trabalhei muito na docência, então em cursos de física, pedagogia, matemática, geografia. Muito cargo administrativo. Quando a gente entra numa universidade, a primeira coisa que coloca na mente é os administrativos da vida, né? Conselho universitário, colegiado de curso, que também possibilita a gente ter uma boa visão da instituição. E trabalhava muito com extensão, porque na minha instituição, quem tinha mestrado praticamente não fazia pesquisa, não tinha projeto de pesquisa aprovado com bolsa. Então eu trabalhei com muita extensão universitária, em escolas, com professores, fiz até projeto robótico, muita coisa mesmo de extensão universitária. E aí, depois de um tempo, eu estava um pouco satisfeita com essa coisa de não ter muito status, né, para realizar pesquisa, eu fui fazer o doutorado. E aí eu fui fazer o doutorado na Unicamp com o Antônio Miguel. E depois de 2 anos afastada, eu retorno para a Unifal com a docência agora mais focada nos cursos de matemática e pedagogia. E inicio já um trabalho mais de pesquisa. Ingresso também no programa de pós-graduação em educação. Continuo trabalhando com extensão universitária, está aqui o Guilherme, né, que vai ser professor aqui, que é um grande parceiro também na extensão universitária. Ela trabalha com idosos e idosas. E atuo também no programa de residência pedagógica, né? E atualmente coordenando uma especialização também em educação matemática na contemporaneidade, que semana passada a gente encontrou na pauta. E em todos esses momentos, e um dos focos da minha pesquisa, eu tenho trabalhado com formação de professores e professoras que ensinam matemática, mas desde da educação infantil, né, até as outras etapas de escolaridade também. E aí, hoje, em especial, eu vou falar da pesquisa relacionada aos cursos de pedagogia. E por que eu escolho, né, esse curso de pedagogia? Porque desde a minha graduação, esse curso, essa formação, ela já fervilhava na minha vida. A minha iniciação científica foi dentro de uma escola rural, nos anos iniciais. Depois do mestrado, eu trabalhei com o Romulo no letramento, mais no aspecto técnico.
mas tinha toda uma discussão, né, por que ele escreveram aquele material de frações do jeito que é, diferente dos outros materiais que tem no letramento. Então essas discussões elas sempre foram acontecendo na minha vida. E na Unifal não foi diferente, porque quando a gente entra para dar um curso de pedagogia, é um choque, né? Muitos alunos saberem que vão ter as disciplinas de matemática, por mais que sabem que vão trabalhar com matemática lá na educação infantil, vamos dizer, as iniciais, é um choque. Para a maioria, pelo menos, há anos eu tenho trabalhado com narrativas dessas estudantes, narrativas orais, escritas, ou então na forma de desenho, e isso sempre está sendo colocado. Então, assim, todo esse meu percurso, depois lá no campo, com o Antônio Miguel, a gente estava sempre discutindo a formação e a prática do pedagogo e da pedagoga, apesar de que no meu doutorado eu trabalhei com engenheiros da Petrobras, com formação e atuação. Mas então, a gente discutia também outras formações e outras atuações. E aí, né, como não é todo mundo aqui que eu imagino que faz pesquisa nos cursos de pedagogia, não sei, tem alguém que faz, que esteja analisando? Educação infantil, anos iniciais. Eu sou pedagoga, estou fazendo meu doutorado aqui, e minha pesquisa é com professoras de alfabetização, professoras, que é a maioria que de pedagogo é professora, e minha pesquisa está voltada para a educação especial. Educação especial. Então, só para contextualizar, que curso é esse, né, gente? Pedagogia. E aí? Eu vou falar desse curso a partir de dois documentos oficiais. Um, que é as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, licenciatura, que é um documento de 2006, e o outro, que é as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada. Nesse documento, quem que é a que se destina a formação em pedagogia, né? A formação em pedagogia, então, ela vai se destinar à docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal e em cursos de educação profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, né? Então, é uma formação que tem um amplo, né, leque de atuações aí. E a docência aqui, eu já uso o documento de 2015, porque amplia a concepção de docência de 2006, a docência é entendida como uma ação educativa, como processo pedagógico, intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolve entre conhecimentos científicos, culturais, os valores éticos, políticos e estéticos, inerentes ao ensinar e aprender na socialização e construção de conhecimentos no diálogo constante entre diferentes instituições de nível. Então, de acordo com esses documentos, essa seria uma destinação do curso de pedagogia e um entendimento de docência como um processo pedagógico intencional e sistemático. Ainda de acordo com esse documento, né, como que a matemática ela vai aparecer nesses documentos? Porque se a gente fala de curso de pedagogia, tem disciplinas que envolvem matemática, né? Nesse documento em particular, a matemática vai aparecer de dois modos. Um primeiro modo é no artigo 5º, que vai falar assim: o egresso do curso de pedagogia deverá estar apto a ensinar português, matemática, ciências, história, geografia, artes, educação física de forma interdisciplinar e adequada a diferentes fases do desenvolvimento humano. Esse é o momento que a matemática vai aparecer. E um outro momento que a matemática vai aparecer é quando vai falar da estrutura do curso. E esse curso é estruturado em 3 núcleos. O núcleo de estudos básicos, que aí, né, que deve articular a decodificação e a utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho didático com conteúdos pertinentes aos primeiros anos de escolarização relativos à língua portuguesa, matemática e outras áreas. Ou seja, a matemática ela deve estar presente na formação do pedagogo e da pedagoga, né? E depois temos outros 2 núcleos, que é o de aprofundamento e diversificação de estudos, que é mais destinado às áreas de atuação profissional, e também o núcleo de estudos integradores, que seria o enriquecimento curricular, e aí participar de seminários ou também de outras atividades durante um curso. Então, isso é o que os documentos trazem sobre a formação em pedagogia. Essa formação ela tem um longo
debate de foco. Foco da formação em pedagogia que tem tido longos debates, e não é à toa que a gente está atualmente num outro debate, que é da DNC Formação, né? Porque, como eu falei para vocês, esses documentos são de 2006 e 2015, e a gente tem a Resolução 0219, que é a DNC Formação, que vai propor uma reestruturação dos cursos de licenciatura. E os cursos de pedagogia têm resistido, tem todo um movimento resistente para não implementar essa resolução, porque vai trazer impactos profundos na autonomia universitária, na caracterização do curso, inclusive na caracterização de docência muito alinhada à Base Nacional Curricular. E assim, o que eu noto, né, como eu disse no estudo para vocês, como eu falo de projeto pedagógico, não tem como falar de projeto pedagógico sem trazer esses documentos, porque são esses documentos que direcionam a criação dos projetos pedagógicos dos cursos de pedagogia, né? E, dentro da educação matemática, há um crescente interesse pela formação do pedagogo e da pedagoga. E, então, por exemplo, eu coloquei aqui pesquisas direcionadas para análise de projetos pedagógicos. Porque tem, por exemplo, tem a sua pesquisa, né? Tem outras pesquisas com outras características, mas pesquisas que têm se dedicado a analisar projetos pedagógicos. A gente tem a Eda Cury, que é um nome clássico, né? A gente pode falar que é clássico, porque desde 2004, na tese de doutorado dela, ela fez um trabalho de analisar projetos pedagógicos também de pedagogia. Tem a Edivonete Alencar, tem os meus trabalhos, entre outros. E no âmbito geral da educação, tem a Bernadette Gatti, que também analisou projetos pedagógicos de cursos de pedagogia, né? E para vocês verem, né, é um tema de interesse crescente, mas é um tema também que eu acho que a gente da educação matemática ainda não se encontrou muito bem da forma em que vai falar dessa formação do pedagogo e da pedagoga, né? Porque a gente fala formação matemática, que parece que formação matemática, então será que é olhada só para matemática? Né? A gente tem a formação para o ensino de matemática, que tem essa terminologia que tem sido usada. A gente tem a formação em relação à matemática, eu tenho usado muito mais essa última, porque aí vai envolver outros aspectos também. Mas, por exemplo, tem formação em, de, sobre, para a matemática. Então, os próprios usos dos termos ainda são diferentes. Assim, eu acho que a gente é uma coisa que dá um bom debate depois, e isso tem a ver com o que a gente espera de uma educação matemática no interior desses cursos, né? E aí, trazendo um pouco dessa contextualização, a pesquisa que eu tenho realizado, em parceria com o Guilherme, com o professor da estatística e com o professor da área de educação, ela se intitula Mapeamento e Análise da Presença da Matemática nos Cursos de Pedagogia de Minas Gerais. E aí é uma pesquisa financiada pela FAPEMI, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É uma pesquisa documental e ela tem então o objetivo de mapear e analisar como a matemática tem sido abordada nos projetos pedagógicos do curso de pedagogia. E aí a gente entende o projeto pedagógico como uma carta de intenções, né? Não necessariamente é isso que acontece na prática de sala de aula, mas ainda que seja uma carta de intenções, diz coisas pra gente. E até o David Ibrahim vai dizer, né, que possibilitam ver retratos dos discursos oficiais, dos muitos retratos que compõem uma instituição. Um retrato, então, é o próprio projeto pedagógico que eu tenho direcionado a analisar. Então, para o mapeamento, eu usei uma noção, né, de Fiorentino e Passos e Lima, que é um processo sistemático de levantamento e descrição de informações. Para esse levantamento, eu usei o site do ENEC, com a minha base de dados, né? Foi o site do ENEC, que é um cadastro nacional de cursos e instituições de ensino superior. Então, lá todos os cursos estão cadastrados. E quando a gente entrou nessa base de dados, a gente teve muita dificuldade, porque tinha muitas instituições, muitos cursos em andamento, era uma bagunça, então a gente resolveu, né, usar os dados do site das instituições públicas e privadas que fornecem os cursos de pedagogia com os dados do ENEC. Então, ao todo aí, foram 142
eles têm estudado os cursos à distância. Mas aí também não é de uma região específica, eles têm feito uma amostragem. E aí aqui tem um retrato, né, para vocês, um primeiro retrato desses dados, que foram 142 cursos encontrados, em que a gente tem a maioria dos cursos nas instituições privadas. Né? Então, olha aqui para vocês verem, né? 35 mais 42 já dá para ver que é grande porcentagem dos cursos de pedagogia em Minas Gerais, né, gente? Em Minas Gerais, que é o melhor estado do Brasil, né? Tem alguém de Minas? Minas, eu. Ah lá, não é? Não é o melhor lugar? É o melhor lugar. Todos contados aí na Minas, aqui, com certeza. Você viu? O pão de queijo foi o terceiro alimento mais consumido, né? Do Brasil. Tá vendo? Tem coisa boa, né? Então, desse retrato, gente, como eu falei para vocês, a gente está analisando os projetos pedagógicos dos cursos. E olha que retrato interessante aqui também, né? Desse total de cursos, todas as instituições públicas apresentaram os projetos pedagógicos. No entanto, as instituições privadas, somente 12 instituições apresentam o projeto pedagógico do curso, desse tanto de curso que tem. Então, essa é uma coisa bem interessante, que é esse acesso aos dados, acesso à informação, né? Pensando que a maioria das pessoas estão cursando pedagogia em instituições particulares, qual é esse acesso aos dados que elas têm antes de ingressarem no curso de pedagogia? Quando a gente pesquisa lá, vou fazer pedagogia na UFAL, né? Porque é a melhor universidade do Brasil. Não vou fazer essa teste de UFAL. Ela vai lá, o que ela vai ver, né? A nota do Leonardo, ou ela vai lá pegar o projeto pedagógico, a da mestra é muito boa. Ela vai no site e vai tentar olhar para aquilo que tem nessa instituição. E aí, ela entra nas instituições privadas, não tem nada, tem a propaganda de vestibular. Propaganda de vestibular, e muita propaganda de vestibular. Eu tentei acessar esse projeto com preço, eu tentava acessar a documentação do curso, falava assim, se você quer mais informação do curso, cadastra aqui. Na hora que você cadastra aqui, nossa, eu olhei e vira aquela bagunça de venha cursar aqui, gente ligando, e aí eu desisti. Eu falei, não vou mais mandar e-mail e tentar acessar essas informações a partir das instituições e vou analisar com aquilo que está público. Se a pessoa vai e consegue ir lá no site e retirar as informações. Então esse é o primeiro retrato, né, de Minas Gerais e que a gente pode falar, né, a formação dos pedagogos e das pedagogas se iniciou antes do ingresso no curso de pedagogia. A nossa profissão, gente, quanto tempo a gente já passa na escola, não é? Então essa formação ela também se inicia antes. E iniciando antes, e pensando, né, tendo como noção em modelos de sistemas semânticos que a produção de significados é um aspecto central da aprendizagem, quando uma pessoa interessada em cursar pedagogia se depara com a falta de informações a partir das quais podem produzir significados, o seu aprendizado sobre o curso ele vai ficar comprometido. E é interessante isso, porque o Guilherme a gente produziu, né, um artigo em 2018, pegando todas essas narrativas que a gente tinha e trazendo quais as relações que essas futuras pedagogas tinham, e aí eu vou falar pedagogas, porque de fato a maioria das minhas alunas são mulheres, esse semestre em particular são todas mulheres, e lá elas vão relatar para a gente assim, o trauma que elas têm em matemática. Eu tive aluna que foi hospitalizada, eu já tive colega que fez xixi na sala de aula, né, na hora que a pessoa ia tomar a tabuada. Então, assim, são muitos traumas em relação à matemática e a pessoa entra no curso ainda sem saber o que tem nesse curso, né. E depois tem um outro artigo que eu produzi com uma aluna minha que fala sobre a expectativa. Todo mundo que entra no curso tem uma expectativa, né? Vocês entraram aqui no curso de mestrado e doutorado em educação matemática, vocês também tem uma expectativa. E aí, essas expectativas como estão? Estão sendo atendidas, mais ou menos? Estão sendo atendidas? Então, isso pode gerar, inclusive, frustrações em relação àquilo que você espera e aquilo que a instituição pode te oferecer. E aí, só para exemplificar para vocês, como eu falei que a gente trabalha com essas narrativas, esse já é um aspecto da minha prática,
em que aqui a gente tem uma imagem, de quando eu peço que as pessoas falarem assim, quando eu falo a palavra matemática, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça? E aí esses foram 2 desenhos, esse foi desse ano, aquele ali, eu não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado, mas é sempre uma cabeça esquisita, é sempre muitas interrogações. Em poucos casos a gente tem pessoas que gostam de matemática e desenham coraçõezinhos, né, assim, ou assim, né? São poucas as que fazem isso. Então aqui a gente tem uma imagem agora que já não é da minha pesquisa, mas é uma imagem da prática profissional e que vai se misturando nesse processo. Porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente não é só pesquisador estando do lado da docência, estando nos cursos de pedagogia, né? Bom, eu falei para a introdução de sindicatos, é uma noção do modelo de sistemas semânticos. Guilherme Francisco Ferreira foi recentemente credenciado, né? A gente espera que ele também possa trabalhar com o modelo aqui, que seria uma coisa bem legal. Tem alguém trabalhando agora? Não, né? Guilherme. Então, por produção de significado, a gente tem como tudo que eu posso, e efetivamente digo de algo em uma situação. Então, tudo que eu estou dizendo desse algo, no caso, são os projetos pedagógicos dos cursos de pedagogia, e esses projetos pedagógicos eles são vistos como resíduos de anunciação, algo que eu me deparo e que eu acredito ter sido dito por alguém e que me demanda uma produção de significado. O modo de leitura que a gente tem adotado, né, eu falo a gente, eu faço parte da rede de pesquisa e desenvolvimento, Sigma T. Então, no nosso grupo, a gente tem adotado a leitura plausível, e o aluno colocou em 2012 que a leitura plausível faz sentido, é aceitável nesse contexto, e parece ser assim. Quando ficar muito vago, né? A leitura plausível, então, ela se aplica, de modo geral, aos processos de produção de conhecimento e significado. Ela indica o processo no qual todo do que eu acredito que foi dito faz sentido, e outra maneira de dizer que faz sentido do seu todo é dizer que o todo ele é coerente. Então, um mecanismo que a gente tem usado para exercitar esse tipo de leitura, tentar realizar esse tipo de leitura, é se esforçar, né, para olhar o mundo com os olhos do autor, de usar os termos que ele usa de uma forma que torne o todo do seu texto plausível. E é aqui que devemos prestar atenção nas definições que um autor nos propõe. Muitas vezes a gente usa sinônimos, né? A gente tem um hábito de usar sinônimos. A gente tenta olhar para os termos que estão sendo usados e tentar ser coerente com esses termos que estão sendo usados. Precisam notar isso. Os projetos pedagógicos são bem coerentes em relação, por exemplo, à Revolução de 2006 e aos parâmetros curriculares nacionais. Inclusive, pelos usos dos termos que a gente consegue ver esses rastros ali, né, dessas ações de políticas públicas influenciando na escrita desses projetos pedagógicos. Não tem uma receita de como deve ser feito esse tipo de leitura plausível. O João Pedro, que fez o doutorado aqui, ele até escreveu um artigo colocando a leitura plausível como uma metodologia de pesquisa e trazendo alguns aspectos que podem ser levados em consideração. Mas são sugestões. No nosso grupo, a gente não amarrou isso numa camisa de força, que agora todo mundo tem que seguir da mesma forma. E aí cada um vai tentando exercitar esse tipo de leitura a partir das suas experiências, a partir das suas vivências, e a partir também das legitimidades internalizadas no sujeito. Porque tem uma situação do Paulo que eu gosto muito, que é assim: toda produção de significado implica produção de conhecimento, mas nenhum conhecimento vem ao mundo ingenuamente. Aquele que produz, que o enuncia, já fala em uma direção no qual ele acredita, no qual o que ele diz e com a justificação que ele tem pode ser dito. Essa direção representa uma legitimidade que internalizou o sujeito. E essa citação ela é interessante, pelo menos para mim, porque quando eu comecei a dar aula na pedagogia, eu estava conversando um pouco aqui com a Paula, né? Para mim tinha que ter muita matemática, porque as pessoas não sabem matemática, uai. Se não sabe matemática, tem que ter matemática, né? Não é assim? Tem que ter. E com o passar dos anos, né, indo lá no colegiado, brigando, fazendo esse carcel todo, as pessoas falam assim: por que a matemática é mais importante que artes? Né? Por quê? Só porque cai na Copa do Brasil? Só porque está no Saeb? Quem que você acha que você é, né? Porque eu estava lá com os educadores brigando pela matemática no curso. E aí eu me dei conta, de fato, por que a matemática é mais importante, né, que geografia? É mais importante que ciência. Então, assim, a gente vai
internalizando, né? São as legitimidades que vão internalizando esse sujeito e a gente também vai mudando ao longo dos anos, inclusive os nossos posicionamentos nesse processo, no meu caso, foi de muito embate, né, gente? Tudo, você está controlando as horas? O que foi? Você fez susto? Ah, que bom! Que bom! Legal, né? E aí eu falei para vocês, então a gente tem tentado realizar uma leitura plausível dos projetos de pedagogia e na leitura plausível se trata da minha produção de significados a partir desses documentos. E isso significa que, ao tentar ser coerente naquele texto, eu também não posso enunciar coisas. E as minhas enunciações têm sido muito mais na direção de problematizações. E aí, a noção de problematização que eu trago momentaneamente, né, talvez eu possa mudar de ideia depois do tempo, ela é inspirada em Wittgenstein. Isso tem a ver que no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com o Wittgenstein, e o Wittgenstein fala assim: a filosofia de fato simplesmente expõe tudo e não esclarece nem deduz nada. Ela nos possibilita descrever diferentes jogos de linguagem, não para esclarecê-los ou fundamentá-los ou apresentar uma resposta, por exemplo, sobre a problemática da presença da matemática em cursos de pedagogia, mas para colocar em discussão os essenciais e imutáveis das palavras e expressões ou alguns modos de produção de significados, na tentativa de contribuir para que possamos olhar em outras direções e ajudar a pensar de outras formas matemáticas no curso de pedagogia. Então, a minha problematização tem sido mais nesse sentido de levantar muitas questões para que a gente também possa discutir, né? E aí, como eu falei em matemáticas, a gente tem adotado no trabalho, por enquanto também, né, matemáticas como práticas sociais legitimadas ou não por diferentes instituições, comunidades, como de matemáticos, professores matemáticos, coordenadores de políticas públicas, de pessoas no dia a dia, entre outros, que podem ter aspectos semelhantes, mas não uma essência ou unicidade, por elas serem constituídas a partir de modos de produção de significados. Essas duas noções são as noções que eu tento trazer um pouco da influência do Wittgenstein com a influência do modelo dos campos semânticos. Esse é um primeiro movimento, né, das aproximações entre essas duas teorizações, né? Então, dado esse arcabouço para vocês, até agora a gente fez leitura de 25 projetos pedagógicos de pedagogia das instituições públicas. E todas as problematizações, todos os dados que eu vou trazer, eles foram discutidos num texto meu do CIBEM, num artigo agora meu do André Daniel, que é um professor da Unifal, e da Silvana, que foi a minha aluna de mestrado, e da dissertação da Silvana também. Então, de um modo geral, a gente não encontra a palavra matemática fora do contexto de disciplina nos projetos pedagógicos de pedagogia. Então, a gente encontra, de uma forma mais geral, fala das interlocuções entre as disciplinas, né, dos estudos integradores, tem uma fala mais geral, mas a matemática, quando aparece, se aparece em outro contexto ali do documento, ela vai aparecer por meio de citações das diretrizes curriculares para os cursos de pedagogia. Também, a gente nota uma quase inexistência de interlocuções com outras disciplinas. Quando a gente vai nas outras ementas, a gente não consegue ver elementos das disciplinas que envolvem matemática nessas outras ementas, e também, como eu disse para vocês, no projeto pedagógico como um todo, né, nessas intenções. Qualquer intenção, então, com uma educação matemática nesse curso, né? A maioria, então, quando tem a palavra matemática, a maioria das vezes elas ocorrem nas disciplinas obrigatórias do curso, em pouquíssimos casos, disciplinas eletivas, e essas disciplinas estão inseridas no núcleo de estudos básicos. Por isso que eu trouxe aqui a estrutura para vocês no começo. Porque lá no núcleo de estudos básicos que a matemática é citada explicitamente. Mas tem também os outros núcleos. Por exemplo, o núcleo de aprofundamento e diversificação, ele diz respeito à prática profissional. Então também é coerente, eu considero coerente dizer que a matemática esteja lá também. Mas a grande maioria está dentro desse núcleo. A carga horária das disciplinas obrigatórias relacionadas à matemática são, em sua maioria, de 3 a
4% da carga horária total do curso, o que significa aí, gente, de 1 a 2 disciplinas, né, que envolvem matemática nesses cursos. E aí, uma problematização que a gente tem feito é sobre a sugestão de ampliação de carga horária. Muitas pesquisas da área de educação matemática falam que tem que ampliar essa carga horária. Eu estava conversando com o Guilherme Papola, mas ampliar por quê? Para quê? Então, uma discussão de ampliação esvaziada de uma intenção política, ela acaba se tornando problemática. E problemática, por exemplo, se a gente for olhar para a BNC Formação. Porque para a BNC Formação, os cursos vão ter que ter uma disciplina de matemática básica, né? E os cursos vão ter que trabalhar as unidades temáticas da BNCC. Então, isso significa que a gente vai ter uma disciplina de matemática básica, pelo menos uma voltada para a educação infantil, porque tem lá, né? E pelo menos uma voltada para os anos iniciais do ensino fundamental. Aumentou para 3. Tudo bem, política de governo, né? Então, a gente acaba podendo dar subsídios para as outras políticas tomarem esse aumento de carga horária do jeito que quiser e discutir a sua própria política. Então, eu acho que muitos textos, e aí esses outros textos estão mencionados, naqueles 3 trabalhos que eu falei para vocês, aqui eu acho que eu não vou referenciar, porque tem lá, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa levar a sério quando a gente fala que tem que aumentar, né? Não só pelo que a matemática pode significar, a matemática pode significar, mas também pela implicação política daquilo que a gente acaba afirmando. E aí eu dou, por exemplo, na Era Muito, né? Ela vou citar de forma específica, porque no artigo dela de 2020, ela não fala que tem que ampliar mais a carga horária dos cursos de pedagogia. Ela fala assim, que matemática pode ser trabalhada com o espaço que é dado a ela nos cursos de pedagogia. Então você vê que muda a pergunta, né? A gente tem um outro modo de olhar agora para esses cursos. Um dia eu quero encontrar para ele perguntar se isso tem a ver com essa discussão não política, né? Que muitas vezes foram inseridas em alguns trabalhos iniciais e também, não dela, né? De outros trabalhos também. E aí, aqui, 86% da carga horária do curso é teórica, 14% da carga horária do curso é prática, então parece que é uma relação desigual do ponto de vista das disciplinas. Mas, pensando que essas disciplinas elas são localizadas a partir do 4º período, a gente pode se questionar se nas práticas como componente curricular e até mesmo nos estágios, a matemática ou as matemáticas têm sido discutidas nesses outros locais. Então, e talvez aí essa relação que aparentemente, ou essa relação evidentemente desigual, talvez ela possa se equilibrar numa discussão envolvendo, por exemplo, os estágios. Eu pergunto isso para as minhas alunas, se isso é discutido nas disciplinas de estágio. Em alguns anos isso é discutido, e em outros anos isso não é discutido. Mas aí eu sempre trago para a disciplina a discussão sobre o que está acontecendo lá na sala de aula que você está observando. E aí, gente, é uma riqueza. Minhas aulas ficaram muito melhores quando eu comecei a perguntar sobre isso. E aí, esse é um aspecto interessante, pelo menos para mim, né, da pesquisa, eu acho legal, isso que eu estou fazendo, eu acho que vocês também devem achar muito legal o que vocês estão fazendo. Senão não tem amor, né? Se não tem amor, eu falo muito feliz disso, né? Que se a gente não traz isso enquanto formador, talvez a gente perca esse momento. Isso é uma coisa interessante para os formadores, né? Dos cursos que estão lá, que estão trabalhando lá nos cursos de pedagogia. Fazer essas relações, porque não é automática. Essas relações não são automáticas. Vou dar um último exemplo, que não tem nada a ver com essa pesquisa, né? O pessoal do exercício pedagógico dá uma aula de introdução à função. E as pessoas achavam que sair de tabela, daquelas tabelas, por exemplo, assim, mas tabela, né? Comprei um bombom R$5, 2 bombons, então foi R$10. E escrever isso na forma de tabela, na hora que passa lá para o diagrama de Venn, né? Né? Conjunto A e depois o conjunto B. R$5, 2 bombons, R$10. A gente, alguns residentes acharam que isso era trivial, né? Mas não é. A saída de uma tabela com um diagrama de Venn não é, simplesmente não é. Então a gente precisa avisar para o pessoal, olha, tá vendo isso aqui? E se a gente escrever assim?
Dá para escrever assim? Dá. Então, a mesma coisa nos cursos de pedagogia, não sei se a Paula concorda ou não, né? A gente precisa trazer essas relações para o interior dos cursos, né? Vamos falar na nossa sala de aula, você está fazendo pesquisa? Então me conta. Fala assim, prova, nossa, posso prover? E aí a gente começa a discutir tudo isso que acontece. Então, agora voltando, né? Um aspecto das nossas análises tem sido os títulos das disciplinas. E aqui eu fiz uma número de palavras, né? Do que tem nesses títulos. Então, a gente vê a centralidade de matemática, a gente vê a centralidade da metodologia. E isso desde 2004 é da que fala que os aspectos metodológicos assumem centralidade nos cursos de pedagogia. E a gente nota que isso permanece. Mas a gente também nota aqui, né, que o ensino de matemática também tem destaque. E a educação matemática está lá pequenininho. Vocês viram? Então, a gente tem visto que esses projetos têm começado a mudar algumas terminologias, como, por exemplo, ao invés de falar matemática, conteúdos e metodologias, falar educação matemática nos anos iniciais, parece que tem uma mudança aí de perspectiva, né? Então, os títulos das disciplinas são muito variados. Alfabetização e letramento, construção do conhecimento de matemática, matemática, conteúdos e metodologias. E aí, uma pergunta que a gente faz é assim, quem escreve os títulos? Uma vez, quando eu estava aqui, eu fiz cursos de contadores de história. Eu acho que eu obriguei e convoquei a Heloísa para me assistir. Você lembra? Não sei se você lembra que foi, mas a Rose com certeza foi, né? Porque a gente convoca as amigas. Eu recebi uma crônica que era assim, quem escreve as búzias do Mário Prata. Você tava, né? Quando me perguntam o que eu faço, né, eu digo que sou escritora. Escritor do quê? De tudo, né? De tudo. Menos de tudo. Essa é a parte inicial que eu nunca mais esqueci. E aí, quando eu me deparo com esses títulos, eu fico pensando isso. Quem escreve os títulos, né? Quem faz isso? Porque, olha só, metodologia do ensino de matemática. E conteúdo e metodologia de matemática. Então, metodologia do ensino, eu estou focada em olhar para as metodologias do ensino. Quando eu falo em metodologia de matemática, eu estou falando de um aspecto interno à área, como que a matemática se estrutura, como que a matemática funciona, que matemática é essa que a gente está trabalhando. Então, assim, parece sutil essa diferença, e eu acho que o fato de gostar muito de filosofia e educação à matemática vai me permitir discutir o modo como as coisas estão escritas. Então, uma questão que eu coloco, né, quem escreve, então, os títulos, né? E aí o conteúdo ganha destaque, né? A gente pode perguntar assim, tá, que conteúdo é esse? Porque a gente fala, o conteúdo do elemento é esse, conteúdo. Então esse conteúdo é o quê? É conteúdo de ementa, no sentido de tópico, ou é conteúdo da matemática escolar? Essas são perguntas também que a gente pode se perguntar. Há conteúdos nas metodologias? Pensando na metodologia de ensino como área, tem muitas faculdades de educação que têm as disciplinas de metodologia de ensino, né? Se tem disciplina de metodologia de ensino, tem conteúdo nessas disciplinas, né? Então, assim, o próprio uso dessas palavras é que eu acredito que a gente possa pensar melhor quando a gente está inserido, né, nesses movimentos de reformulação dos cursos. Não só de pedagogia, mas dos cursos que a gente participa. Não sei se tem alguém aqui que já está, né, trabalhando em universidades e tudo mais. Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Já? No título? Quando eu fui professora bolsista aqui de prática, aí eu ganhei os títulos e eram muito chamativos, mas algumas coisas não tinha nada a ver, o título dava uma expectativa muito grande quando você lia o conteúdo, não estava contemplado. Aí eu fiquei pensando, mas o que é isso? Por que fazem isso? Parece que está claro que você tem que seduzir com o título. Tem que ter palavras muito boas, muito bem feitas. Mas o conteúdo em si é escrito. Aí eu parei para pensar nisso. E eu mesmo faço isso também nos títulos. Chama a atenção? Sim, mas o conteúdo dá conta do título, que muitas vezes fuge. Então, são coisas para pensar. Sim, são coisas para pensar. E a gente tem tentado, a gente tem feito, eu trago para vocês isso que eu tenho pensado quando eu me deparo com esses títulos. E aí, apesar de eu dizer que as metodologias não são centralidade, a maioria das vezes que os conteúdos aparecem, eles aparecem ligados às metodologias. Então parece que talvez as pessoas tenham lido
trabalho dela, dizendo que tentando relacionar conteúdo, agora no sentido do ensinar, com as metodologias que pode ser visto como ensinar, né? Então, assim, que conteúdo tem sido lido, tá, gente? Nas pesquisas que trabalham com os projetos pedagógicos de pedagogia. Então, parece, né, haver um consenso nas pesquisas de que conteúdo de matemática é o que ensinar, metodologia de ensino é o como ensinar, e aí a gente pode questionar a natureza do conhecimento matemático e a função da matemática na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso é algo do conteúdo específico da matemática escolar ou é algo da metodologia de ensino da matemática? E aí, para mim, algo que tem me incomodado, e eu tenho feito vários testes, né, é pensar que essas noções de conteúdo e metodologia talvez não sejam mais suficientes para descrever emendas, por exemplo, dos projetos pedagógicos, das disciplinas que envolvem matemática e projetos pedagógicos de cursos de pedagogia. Isso aqui é um exemplo que a gente pode se questionar. E parece também a própria noção sendo um senso comum. Em todas as pesquisas que eu li, simplesmente fala conteúdo, simplesmente fala metodologia, sem tentar problematizar um pouco disso, né? Só teve uma pesquisa que eu encontrei que agora não fala mais em conteúdo e metodologia, fala só em metodologias e traz várias dimensões das metodologias, por exemplo, tendências metodológicas, conteúdos de uma determinada área. Então, trazem como dimensões do conteúdo, que eu achei até uma teorização interessante. Mas não encontrei nunca mais um trabalho dessa pessoa. E aí, uma coisa que eu noto também nos títulos é que existe uma distinção entre, por exemplo, conteúdos e metodologias 1, conteúdos e metodologias 2. E algumas emendas, alguns projetos já têm trazido conteúdos e metodologias para a educação infantil, conteúdos e metodologias para os anos iniciais do ensino fundamental. E isso é um ganho interessante, porque muitas das pesquisas que falam sobre a formação do pedagogo e da pedagoga, muitas delas falam para os anos iniciais. E a educação infantil, né? Fica de fora a educação infantil. Então isso é um ganho, porque reconhece o lugar da educação infantil nesses currículos. E permanece o lugar, então, dos anos iniciais do ensino fundamental. E como eu falei para vocês, a educação matemática começa a aparecer, mas ainda assim a perspectiva de ensino ela é maior. Né? E a alfabetização e o letramento, que para mim decorre essas teorizações em educação matemática, começando a aparecer, não só nos títulos, mas também nas emendas. Né? E aí, agora já entrando nas emendas, quanto tempo tem? Acabou? Não? 10 minutos. 10? Meu Deus, não vai dar tempo não. Eu vou fazer minha amiga Carolina Tamari. Vocês conhecem? Ela é colombiana, então quando ela fala, só dela fala todo dia que ninguém tem nada não. Hã? Elas fazem, né? Então ela fala rápido. Eu ia falar rápido. Veja bem, olha só, isso aqui é um retrato de uma ementa, né? Lá do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Olha o tamanho dessa emenda para uma disciplina de 60 horas. Gente, ó, ensino da matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, interfaces com os diversos campos de conhecimento, currículos de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, soluções e passos pedagógicos das práticas dotadas. Eu estou lendo rápido só para vocês verem que é grande, né? Estudo crítico dos conteúdos conceituais, segmentais e atitudinais dos blocos de conteúdos da matemática, números, operações, maneiras de dias, espaço e forma também na informação. Tradução em objetivos de aprendizagem e a construção destes conceitos por parte das crianças. Concepção e representação de sequência didática do ensino, planejamento e avaliação, contemporaneidade, análise e repetição dos elementos constituintes da prática pedagógica do processo de avaliação, oficinas de construção de jogos para o biblioteca, uso das tecnologias do ensino e aprendizagem de matemática. Paula, você dá uma pedagogia? Dá. Né? A não ser que a pessoa pega um texto, a não ser que alguém pegue um texto de cada tema e dê para a pessoa resumir, né? Então, assim, quem escreve as duas, mas quem escreve as emendas também, né, gente? Quem escreve as emendas? E aí, é claro que uma emenda desse tamanho, há uma ciência mesmo de carga horária para cumprir tudo isso, né? Mas vamos ampliar a carga horária de matemática? É um debate que a gente precisa fazer, né?
ligado, principalmente agora, né? Principalmente agora, principalmente quando foi aprovada a PNC formação, né? Que a gente ainda está aqui no processo de luta. Então é isso, né? Muitas coisas em pouco tempo. Eu, enquanto docente desses cursos, muitas vezes eu fico desesperada, não sei se a Rola tem essa sensação muitas vezes, porque as pessoas têm traumas, então a gente precisa lidar um pouco com esses traumas. As narrativas é um meio de trabalhar com isso. A gente precisa conversar sobre matemáticas. E além disso tudo, tem uma meta gigante. E aí você fala assim, o que eu faço, né? E a gente sempre tem que acabar fazendo algumas escolhas, né? E aí, gente, só para trazer para vocês aqui, que a leitura mais tradicional dos projetos pedagógicos é olhar para conteúdos e metodologias, como eu disse para vocês. E a partir desse olhar, a gente vai até um certo ponto. E até que ponto é esse que a gente vai, né? Se eu olhar para conteúdos como conteúdos específicos da matemática escolar, ou talvez a gente possa chamar de conteúdos da matemática dos documentos curriculares oficiais, né? Porque lá quando eles usam os termos espaço e forma, grandezas, medidas, tratamento de informação, isso são os termos dos PCNs, né? Então seria essa a matemática do documento curricular, né? Ou então uma matemática escolar. Então aqui a gente não vai longe dizendo assim, aparecem números, aparecem operações, números e operações continuam aparecendo muito. Geometria que antes não aparecia, por exemplo, nas pesquisas da literatura, hoje já aparece. Álgebra praticamente não aparece. Opa, mas a BNCC está aí, a álgebra está lá. Então daqui a pouco, nessas reformulações, eu aposto com vocês que a álgebra vai aparecer com mais frequência. Eu aposto. Depois o Lucas me convida para vir aqui e ver, sei lá, com 5 anos? É com 5 anos, Lucas. Tá? Assim, só se dá 5, tá bom. Aí, e as metodologias, então? O que aparece nas metodologias? As tendências metodológicas, por exemplo, jogos. Porque lá no SNE, para referenciar o Curricular Nacional da Educação Infantil e os parâmetros curriculares nacionais, vai dizer que o lúdico, né, o brincar, tem que ser central na educação infantil e nos anos iniciais, né? Então, jogos vai aparecer com maior frequência. Resolução de problemas também vai aparecer com maior frequência. Por quê? O coração dos parâmetros curriculares nacionais é a resolução de problemas. O foco está na resolução de problemas. E as outras tendências, né, elas aparecem pouco. O livro didático, então, né, aparece muito pouco. A avaliação aparece pouquíssimo. Então, a gente vai vendo assim, que lendo conteúdos e metodologias, a gente fica limitado a um jeito de olhar. E talvez aí, vamos olhar, por exemplo, né, para essa incorporação que eu vejo das priorizações em educação matemática nesse currículo. Alfabetização matemática, numeramento, aprendizagem inventiva, a literatura infantil, né? Olha só, por exemplo, a ementa da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundamentos filosóficos, epistemológicos e metodológicos da matemática escolar. Eu acho que essa ementa é grande também, mas olha só como vocês podem notar uma diferença. Reflexões acerca de conteúdos e produção de espaços adequados de aprendizagem inventiva desses conteúdos matemáticos para os anos iniciais do ensino fundamental, a partir de estudos de concepções de matemática e educação matemática. A compreensão da educação matemática como área de pesquisas e estudos acerca da matemática e seus processos de produção e difusão, e a matemática como produção humana sociocultural historicamente situada, e a matemática escolar com posições curriculares e abordagens alternativas, e a escola como espaço de produção de espaços de aprendizagem inventiva. Então, isso aqui tem muito, a aplicação da tem priorizado, né, na aprendizagem inventiva. Eu consigo ver pelos trabalhos dela que tem trazido isso. Então, me parece que a gente precisa de outros horários para começar a analisar esses projetos pedagógicos, né? E, por exemplo, a arte matemática, que pode ser vista como uma tendência, ela também possibilitaria a gente pensar de um outro modo a matemática, né? Ou então, as matemáticas. E isso, a arte matemática, praticamente, também não aparece nesses projetos. Então, eu acredito que a gente precisa começar a aproximar as discussões, né, do que ensinar e como ensinar, também das perguntas
por quê, para quem, né? Para que fazer isso? Qual a minha intenção com isso? Que me parece que é pouco expressa nesses documentos. E quando elas são expressas, tem muito mais a ver com esses documentos que eu mencionei para vocês, né? Superar a ideia também da disciplina da disciplina, né, que envolve matemática, superar a ideia da matemática como disciplina mais de cunho metodológico, reconhecendo como um componente integrante do percurso formativo profissional. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai trabalhar, por exemplo, eu fui dar aula de cálculo para física, né, lá em 2007, por exemplo. Era um apêndice. Eu ia lá, dava aula de cálculo, voltava para a minha sala, ótimo, né? Mas esse meu cálculo aí, no processo, né, no curso, como isso acontece? Então, o movimento, né, meu movimento atuando, né, na pedagogia tem sido ir discutindo, por exemplo, com a professora de literatura infantil, como a gente pode articular algumas coisas, com a professora da área de ensino de geografia, como a gente articula algumas coisas, para que essa matemática compareça em outros momentos do curso também, como um processo formativo, né? E lembrando que esse processo formativo é sempre incompleto. Quem saiu aqui do curso de matemática dizendo agora estou ótima, vou entrar nessa de aula, vou arrasar. É incompleto, né? A gente fica sempre em formação também. E aí, não é, gente? Você falou isso quando você formou? Nossa, tá bom. A sala dela que arrasa. A sala dela que arrasa, né? E todas essas problematizações que eu trouxe, né? Tem uma citação do Bono que eu também gosto muito, que é assim: julgamento de valor sobre se um conhecimento é importante ou não, mais importante que o outro ou não, digno de atenção ou não, só fazem sentido como pano de fundo de algum projeto político de mundo. Nenhuma teoria de conhecimento que mereça o nome pode estabelecer esses julgamentos em seu interior. Caso contrário, estará confessando que já pertence a um grupo ou classe e a serviço dos seus interesses. Estes julgamentos são sempre atos políticos que devem ser bem identificados como tal. Então, quando eu faço, por exemplo, esses meus julgamentos, eu estou inserindo dentro da filosofia da educação matemática, que é levantar questões, mas também tem os modos como eu penso a educação matemática, né, a partir do modelo dos campos semânticos. E isso vai fazer com que eu crie alguns julgamentos, eu falei com você, mas isso também está relacionado a um ato político, que seria a educação matemática que eu defendo, né, e que meu grupo de pesquisa também defende. E aí, para finalizar, né, já acho que já falei bastante, a gente tem desdobramentos, possibilidades, né, de pesquisas futuras, que seria pensar um pouco quem são esses formuladores dos projetos pedagógicos. Então, são os colegiados de cursos, os núcleos docentes estruturantes, quem são essas pessoas, né, e como eles veem essa relação, por exemplo, de conteúdos e metodologias, ou como veem essas disciplinas de conhecimentos específicos, como é o caso, por exemplo, das disciplinas que envolvem matemática. A outra questão, né, qual que é a participação de docentes das disciplinas que envolvem matemática na elaboração de currículos e de tomada de decisão no interior desses cursos. Eu já falei para vocês que, em uma época, eu fui lá no colegiado brigar muito pela matemática que eu acreditava na época. A gente passou por uma outra reformulação curricular e aí, dessa vez, eles me pouparam de ter que fazer isso e criaram grandes seminários. Então, todo mundo falava sobre as suas áreas, né? Ao invés de fazer escândalo, né? Fizeram um grande ciclo no formato de assembleias para as pessoas falarem das suas disciplinas, do que considerava importante, do que não considerava importante, para tentar gerar alguns encaminhamentos, porque no caso tinha 2 disciplinas de eixo, o pessoal queria tirar, e é sempre assim, tira e põe, né? Parece que você ficou roupa, você sabe, tira e põe, mas não é isso, né? Qual é o foco desse curso? Qual que é a minha intenção com o curso, ao invés de tirar e colocar, né? E aí, tem uma coisa interessante, não sei se a Paula já pensou nisso, né? O curso de pedagogia não é só para pessoas que vão atuar na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Pode ter pedagogos e pedagogas atuando na gestão. Pode ter pedagogos e pedagogas atuando lá no hospital. Pode ter pessoas trabalhando com pessoas idosas. Como essas matemáticas contribuem para a formação de pessoas que atuarão em outros espaços formais, ou não formais, que não seja a educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental?
tal. Tá aí uma pergunta que eu nunca me fiz quando eu briguei pela matemática, quando eu decidiam reformular o curso. Eu sempre queria as coisas voltadas, né, para os anos iniciais e para a educação infantil. Mas eu esqueci das outras atuações. E aí? Você já pensou nisso, né? É uma coisa que eu nunca tinha A própria pensado. EJA, né? A própria EJA. A própria EJA, porque tem disciplina de EJA, mas a gente não participa dessa não tem disciplina de discussão. EJA. E não tem uma discussão de quem essas disciplinas com a gente também, né? Por exemplo, leitura e escrita do mundo. Quanta vivência as pessoas da EJA têm? E que matemática é essa que a gente vai trabalhar com essas pessoas, né? Então, essa é uma questão. E eu estou inserida em outro projeto de pesquisa denominado Formações e Atuações de Professores que Ensinam Matemática e Atividades Baseadas em Categorias do Cotidiano. Então, a gente olhou também nesses projetos pedagógicos de como o cotidiano se apresenta neles, mas isso aqui é assunto, né, com outro seminário, com um outro momento. E eu espero que vocês tenham gostado da minha fala ou não, mas vocês podem fazer críticas também no relatório, quando isso acontece, sugestões, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês para ficar ouvindo aí, eu falar sobre a minha pesquisa. E é isso. Gratidão. Obrigado pela sua fala. Sabemos para questões. Pode ir? Pode. Viviane, obrigada pela tua fala. Você me fez pensar em algumas coisas. A disciplina da pedagogia de matemática aqui de Amparo é conteúdo, nome, vírgula, metodologia. E quando eu olhei esse nome, me deu um grande estranhamento, porque São José do Rio Preto era conteúdo e metodologia. Aqui tem a vírgula, que eu acho que é mais separou total. Assim. A sua fala me fez pensar mais sobre isso. Mas eu gostei muito de quando você traz o termo, né? Que você tem usado, pensado, que é a formação em relação à matemática. Eu acho que isso diz bastante do que eu tenho pensado, né? A gente não, numa disciplina de 60 horas, a gente não consegue fazer muita coisa, né? A não ser tentar mostrar que a matemática é para todos, né? É isso que eu tenho tentado nessa disciplina de pedagogia. Eu acho que assim, curar esses, tentar entender esses traumas e mostrar que a matemática é para todos, eu acho que é um dos grandes papéis dessa disciplina para quem vai ser professor de matemática também, né? E aí, uma das coisas que você falou, que é uma quase nesses projetos, né? Uma quase inexistência da interlocução da matemática com outras disciplinas. Tem alguma exceção que você lembre para falar para a gente, assim, dessa interlocução, se é que ela existe? Você colocou uma quase inexistência, eu fiquei curiosa. Aparece o termo interdisciplinaridade em algumas ementas. Então, quando fala em interdisciplinaridade, parece que talvez estejam focando nas outras disciplinas. E tem, às vezes, fala dessa relação da matemática com outras disciplinas. Aparece muito pouco da matemática com as outras disciplinas, mas no aspecto da contextualização da vida, de situações voltadas. Eles têm a ver muito com a pesquisa da Laura, né, que trabalha no cotidiano, que aí vai aparecer o cotidiano com a pesquisação e a relação da matemática com as outras áreas de conhecimento. Aparece, mas assim, eu acho que eram 2 ou 3 eventos. Eu fiquei curiosa, porque isso, realmente a gente está isolado, né? Desse curso, sendo que seria possível uma grande articulação, né? Aqui eles tentam, por conta de um projeto integrador. Então, todo semestre tem 3 disciplinas que tentam dialogar, mas é difícil sair alguma coisa efetiva. Mas assim, é uma ideia, isso eu queria saber mais. Eu converso muito com a professora da Alice de Geografia, muito. Mas sabe quando? No balé da minha filha, que a filha dela faz balé. A gente usa os 50 minutos de balé pra gente conversar, todo mundo fazer isso, fazer aquilo.
não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e aí depois vai pelo WhatsApp, né? A gente, por exemplo, aqueles textos do La Roça sobre a experiência, que a experiência requer tempo, a gente parece que a gente está requerendo um pouco de tempo também, sabe? Para acalmar e sentar e conversar. Porque a gente acaba não tendo tempo para fazer isso. É tanta coisa, né? Igual eu falei com vocês, eu estou na residência, eu estou na extensão, eu estou no mestrado, eu estou na especialização, eu estou na administrativa. A gente vai assumindo tantos cargos que a gente fica um pouco sem tempo para ter essa conversa, né? Por exemplo, com a literatura infantil. Eu sou professora da área de literatura infantil, a gente tem trabalhado muito. Mas isso também são sempre iniciativas individuais. Mas não são iniciativas, por exemplo, estimuladas de forma institucional, pela própria coordenação do curso. Então, assim, eu converso com você porque eu gosto de você, a gente pode trabalhar juntos, pode fazer um trabalho interessante. Então, é sempre muito individualizado. As atitudes são muito individualizadas. Não tem uma política institucional ou uma política de curso que fomente isso que você está falando. Então, acaba ficando assim, a gente conversando e discutindo, fazendo coisas por nossa própria conta. Fábio. Acho que é a desculpa. primeiro. Muito obrigada pela palestra. Eu tenho duas perguntas, mas a minha curiosidade virou para bem essa informação. Você falou que você identifica uma resistência dos cursos na implementação dessa desinformação nos projetos políticos. Tem alguns desses projetos que foram elaborados depois depois da homologação da lei de desinformação? Então, a nossa coleta de dados, ela foi feita em 2021. Até o final do ano de 2021, e até então não tinha. Então, eu acredito que essa pesquisa ela vai até 2025. Depois a gente quer fazer uma outra varredura, lá mais ou menos no ano que vem, a gente vai fazer uma outra varredura para ver se já houve essa implementação. Talvez as instituições privadas tenham feito isso, mas eu também preciso olhar com mais calma sobre isso, para a gente olhar mais para o ano que vem. Mas a gente não. E a gente nem discute, né? A gente tem um acordo, até discute, né? Até discute. Mas a gente não mexeu em nada, né? Segunda? E aí eu precisava da resposta dessa. Já não tem mais. Que se você tem alguma movimentação, aí provavelmente acho que você vai falar mais da sua atuação dentro do curso de pedagogia, alguma movimentação sobre se vai implementar ou possíveis consequências dessa não implementação da desinformação nos projetos, alguma coisa assim. As consequências são muitas, né? Por exemplo, na nossa instituição tinha um curso de licenciatura em letras, no caso da língua portuguesa. Eles fecharam o curso, porque com a desinformação, eles trazem 40 horas de prática como estudante particular e 400 horas nessa prática, 400 horas de estágio na escola. Então, quem vai ficar na escola, se o termo é esse, na escola, né, cedendo essas pessoas. Então, por exemplo, o curso ele fechou. Um dos motivos é isso. E foi assim, várias outras licenciaturas ficaram horrorizadas. Não, a gente não tem condição, fechamos o curso, né? E aí também tem uma política institucional que deixou isso acontecer, que é algo que tem sido debatido bastante lá na nossa instituição. Mas tem impactos grandes, né? Por exemplo, você atrelar uma política a outra, por exemplo, que é a DNCC, e que aí você tem que trabalhar a partir dessa política. É claro que o meu movimento, né, meu movimento de resistência pedagógica, né? O resistência pedagógica, ele fala que envolve uma apropriação da BNCC, mas essa apropriação pode ser feita de diferentes modos. Então, a gente pode usar esse documento também para extravasar, né? Mas acaba que também limita e fere a autonomia universitária de produzir os seus próprios currículos de acordo com as
sua região, as demandas, né, de determinado local. E aí, uma outra coisa que, por exemplo, o curso de matemática. Eu tenho alunas que não são só de Alfenas, tem alunos que vão e voltam todo dia, por exemplo, de Poço Fundo, que é uma cidade que fica 40 minutos, de Campos Gerais, que é uma cidade que fica 20 minutos. E eu vou acompanhar a estágio, eu vou assistir as aulas delas e eu tenho que viajar. Então, e aí? Essas 40 horas de estágio, essas 40 horas, 400 horas de prática como componente que vai na escola. Para onde que eu vou, né? Na instituição somos 2 estágios de educação matemática. Para onde eu vou? Não dá. Aí vai fechar tudo apenas, mas as pessoas trabalham. Então, assim, tem uma realidade outra, né? Das pessoas que trabalham, que não moram naquele local. Tem muitas implicações nessa modificação. E por isso que é esse movimento, além disso, curso, né? A gente vai fazer uma licenciatura uma licenciatura em anos iniciais, vai fazer uma licenciatura em anos finais de ensino médio, que são os 3 grupos que tem lá. Então, não é trivial, né, fazer isso. A gente está vivendo uma popularização da extensão, acho que a Luísa falou para a gente falar um pouco disso no almoço, e isso já abalou muitas estruturas do curso, né, para fazer essa reformulação. E muitas reformulações, ela é igual que eu falei para vocês, tira e põe, né, tira a camiseta preta, sei lá, põe uma amarela, que bonita, né, põe um tênis preto, mas não é simplesmente tira e põe, né, isso mexe na estrutura do curso como um todo e nas condições de integralização desse curso também. Onde que vai acontecer a extensão? Vai acontecer de manhã? Vai acontecer de tarde? Vai acontecer de noite? Ou vai acontecer sábado e domingo, né? Eu não sei aqui em ginásio, mas as minhas alunas da pedagogia todas trabalham de 7 às 5 da manhã. De 7 da manhã até 5 da tarde. Então, começou a mudar, né? E volta uma discussão mais da própria realidade local. Quando eu fiz o curso de licenciatura em matemática lá em Juiz de Fora, era um curso integral, eu ficava por conta, ótimo, né? 20 pessoas por conta. Mas um curso noturno já tem uma outra característica. Não sei se vocês estão ouvindo. Essas crenças feitas, pode falar que eu quero falar agora. Professora Jenny, obrigado pela fala. Eu vou falar isso agora porque eu acho sensacional realmente você conseguir transmitir aquela alegria, aquela paixão pelo que você faz. Eu acho isso muito bacana. Alguns comentários. Você trouxe um pouco da universidade, eu fico pensando em jogos de linguagem, você falou de campos semânticos, e uma das perguntas que eu tinha era ao respeito, bom, que matemática é essa, né? E você traz lá no último bombeiro na matemática como uma dessas possibilidades dentro dentro do que poderia ser considerado para trabalhar dentro os cursos de pedagogia, que, como você coloca, tem 3 grandes faixas de ensino infantil, os primeiros anos e o final do ensino fundamental. Mas daí eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais ao respeito de como que essa matemática está aparecendo ou não dentro desses cursos, por um lado. Por outro lado, eu fico me perguntando muitas vezes como que essas leis, como que essas bases elas terminam sendo formuladas, porque parece que a coisa sempre é prescritiva, né? Você tem dor de cabeça, então essa aqui é a pílula para dor de cabeça. Mas poucas vezes você se dedica a fazer uma pergunta para a pessoa que está lá. Bom, quais que são teus interesses, pessoas que trabalham ou que estão formando na educação, na pedagogia, nesse local aqui? Porque parece que a gente assume como que todas as crianças vão ser iguais, todas precisam das mesmas coisas. Fico pensando nisso, particularmente desde os cursos de educação indígena, por exemplo. Não é igual. Sabe? Como que a gente contempla essa diferença? Como que a pessoa que está lá para se formar, ela está sendo contemplada ou não na promoção dessas, ou na construção, na articulação dessas bases? Eu queria saber como que isso está funcionando, se vocês olharam para aquilo ou não. E por último, eu também fico um pouco preocupado, você também coloca, a maioria dos cursos as pessoas são a universidade pública. E, bom, as universidades privadas, eu às vezes fico muito preocupado com essa questão do tempo, tem muitos elementos, muitos conceitos, muitos temas para serem abordados, e a gente percebe que existe um movimento muito grande para que parte do ensino que ele presencial ele se torne, ocupe outros espaços
E aí a EAD parece ser a solução de tudo, né? E aí eu fico me perguntando um pouco, principalmente nas universidades particulares, é muito forte colocar, reduzir o tempo e aí você não tem discussão, aí tudo fica online e tem conceito, e tem coisa para fazer, mas aquilo não é discutido. Como que, se isso está sendo observado do trabalho que vocês estão fazendo, porque assim, são preocupações que ficam não só para pensar esses cursos da pedagogia, me parece que dá para a gente de uma forma extrapolar para outros cenários. E novamente, obrigado. Né? Eu agradeço. Bom, as instituições privadas, elas são praticamente uma caixa preta, né? É isso que eu tenho para dizer, porque a gente não tem acesso ao que acontece lá. Ainda que seja essa carga de intenções, que eu falei que são os projetos pedagógicos, e que às vezes na prática possa acontecer de outras formas, por exemplo, eu não consigo sempre fazer a mesma coisa na disciplina. Me incomoda, então eu estou sempre mudando e lendo as emendas de outras formas, as emendas que inclusive eu produzi de outras formas, né? Então as instituições privadas, que formam a maioria das pedagogas e dos pedagogos, são instituições que eu não tenho acesso. Eu até comecei a escrever e-mails, mas eu tive pouquíssimos retornos e pelo site menos ainda. Então assim, não sei te dizer como que elas funcionam, né? Sobre as matemáticas, eu coloquei lá como práticas socioculturais, legitimadas ou não, né, pelos matemáticos, educadores matemáticos e as próprias políticas públicas. Então, por exemplo, eu falei da matemática do documento curricular, porque os termos é daquele documento, né? Mas tem interseção, por exemplo, com a matemática escolar? Tem números, né? 1, 2, 3, né? A gente pode pensar assim. Então, a gente tem trabalhado com matemática como modos de produção de significados, e aí tem essas adjetivações, por exemplo, o que caracteriza a matemática do matemático? São certos modos de produção de significado, definicionais, ordinalistas, simbólicos, de acordo com o modelo dos campos semânticos, né? E aí, esse modo está nesses cursos de pedagogia? Pode ser que sim. Eu e o João Pedro, a gente já trabalhou com axiomas de piano, eu em Alfenas, e na época o João Pedro atuava lá em Jataí, mas a gente trabalhou com um objetivo muito específico de causar estranhamento, né? De estranhamento, o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que são naturais para mim, mas não são naturais para o Lucas. E quando a gente se depara com isso, você fala, nossa, o que é isso? Então a gente trabalhou com educação de campo para gerar esse estranhamento, para a gente entender que em sala de aula há muitos estranhamentos, porque a gente fala como se as pessoas soubessem o que a gente está falando. E não necessariamente. Então, a gente pode pensar diferentes matemáticas no curso de pedagogia. De matemática com esses modos, né, de ver, fazer, ou será que a concepção grandiosa com as outras concepções, ela também pode estar ali dentro. Por exemplo, um convite às pessoas olharem para as crianças. Quem são as crianças? Quando eu estou no estágio, eu pergunto isso. Às vezes, as alunas ficam tão focadas lá na disciplina que eu falo assim, quem são essas crianças? O que essas crianças falam? Né? O que essas crianças falam? Como elas falam? Vamos tentar olhar para elas e, a partir do que elas falam, a gente criar problematizações e tentar pensar de outros modos? Então, para mim, essas matemáticas vão depender dos interesses, né, da intenção das pessoas que estão lá, mas para mim, olhar para essas crianças tem que ser o foco. Tentar, o tempo todo eu tento, nas minhas aulas, trazer exemplos. Eu tenho duas crianças, uma de 6 anos e uma de 4 anos. Eles são os meus laboratórios. Eu sempre filmo coisas, eu levo para a sala de aula, sabe? Sempre peguei materiais das escolas, assim, outras pessoas, para levar lá para a minha sala, para as pessoas analisarem como as crianças estão produzindo. Então, quando eu falo dessas matemáticas, dessas práticas socioculturais, né, isso vai depender também dessa intenção didática. Tem disciplina, por exemplo, que é matemática básica. E aí eu entendo que o foco é nessa matemática escolar, a matemática pela matemática, que está ali naquelas eventos. Mas outras não, né? Outras vão tentar olhar já para a matemática aplicada ao mundo, que seria a contextualização, né? O Romo, por exemplo, ele não fala de matemática ser útil ou aplicada, mas de que muda quando tenta olhar o mundo
com um olhar matemático, né? Então, assim, o que é ser matemática com matemática? Então, não sei se eu te respondi, mas só tentando falar que essas matemáticas podem operar de diferentes formas no curso, e isso vai depender, de novo, dessas intenções do formador e das intenções do curso também. E aí a gente pode perguntar, né, quem são as pessoas que estão atuando também nos cursos de pedagogia? Bom, a minha formação em educação matemática, a formação da Paula é em educação matemática, mas tem pessoas com outras formações atuando também nessas disciplinas. E aí acaba que muda, né, o modo que acontece essas atuações também. Teve uma outra pergunta das políticas públicas. Como que as pessoas elas têm uma formação contemplada ou não ao momento de criar, por exemplo, as emendas e as leis, né? Tipo, como que esses estudantes que estão se formando para ser pedagogos, eles são contemplados ao momento de criar o próprio curso, né? Como que eles são contemplados? Nossa, isso aí foi legal se perguntar. Na última reformulação, tinha 2 disciplinas de EJA e tinha estágio em EJA, né? Aí, para fazer a culturização de extensão, para colocar as práticas e tudo mais, decidiram que tirar uma disciplina de EJA. Então ia ficar só uma de EJA e um estágio em EJA. E os alunos ficaram muito nervosos, porque historicamente, o curso historicamente traz a educação de jovens e adultos. Eles não queriam perder isso historicamente. E aí outras professoras falavam assim, tá, historicamente você está focado nisso, mas e o reconhecimento da infância, da educação infantil também? Não tem aqui, tá vendo? Não tem. Então a gente, só porque historicamente é assim, a gente vai manter assim e não vai trazer educação infantil, sabe? Então, alguns alunos votaram para manter, alguns votaram para retirar. A participação, na nossa instituição, a participação foi muito pelas discussões entre os professores e um tomar partido, sabe? Tomei partido dessa disciplina, tomei partido de uma situação histórica. Mas as participações deles são pequenas. Na primeira formação foi pequena, e aí eu sempre fico pensando que nos projetos pedagógicos não falam do entorno. Então, não olham muito para quem são essas pessoas no nosso entorno e esse curso sendo construído por essas pessoas no nosso entorno. Então, eu acho que os estudantes pouco participam desse processo. Como uma intenção geral, institucional, e como estando dentro da instituição nesse processo de mudança também. Mas eu acho que todo mundo ia querer tirar essa disciplina de matemática, não é a grande maioria. Se perguntasse assim, pode tirar a disciplina de matemática? As pessoas falam que só não pode tirar porque elas vão ter que trabalhar com isso, mas pelo desejo pessoal podia tirar tudo, ia ser libertador. Ia ser libertador. Ninguém ia precisar encarar esses traumas de olhar para algoritmo para multiplicação, algoritmo de divisão. Nossa, algoritmo de divisão aí é legal, né? Ninguém quer olhar para ele, não. Só que não. Respondi? Respondeu, muito obrigado. Eu acho que até para um lugar um pouco com isso. Primeiro, eu vou obrigada. Eu pergunto não só em relação às disciplinas da matemática do curso de pedagogia, mas em relação a todos os cursos de pedagogia. Você tem um olhar para os outros contextos, por exemplo, para a educação global, a educação indígena, a educação do campo. Se esses outros contextos em algum momento conversam com essa formação inicial que os pedagogos estão tendo. As relações étnico-raciais, elas têm que estar presentes nesses cursos, né? Isso tem que estar sendo abordado. Agora, o modo como isso é abordado varia, né? Por exemplo, no nosso curso de matemática, quando falava dessas relações étnico-raciais, a gente escreveu para o MEC dizendo que em História da Matemática a gente fazia isso. Porque a gente aborda, por exemplo, Norte da África, na História da Matemática também tem a ver, tem origens da história da África. A gente tentou dar uma burlada naquele momento, porque ninguém queria abrir mão de nada, tentando olhar para dentro do nosso curso onde que isso tinha. Então tinha nas nossas emências, por exemplo, nos documentos curriculares se fala em matemática, em outras culturas, e aí a gente
isso vai abordar diluído no curso de diferentes modos, por exemplo, história da geometria, sabe? Então, assim, esses modos de operar têm essas negociações internas. Eu falei do curso, né, de matemática, e no curso de pedagogia, eu não sei como que elas são abordadas. Eu sei que tem disciplinas, mas, por exemplo, a gente nunca conversou. E aí, foi até legal, porque esses dias teve o dia, né, dos povos indígenas, né? 19 de abril, não foi isso? E aí eu perguntei, e aí, gente, como foi na escola, hein? Ah, todo mundo coloriu índio, né? Coloriu índio, fez pocar, foi isso. Aí eu peguei e falei, nossa, então vamos jogar o jogo da onça e do cachorro, que é um jogo indígena. E aí a gente foi trazendo essa simbologia, foi fazendo essa discussão. Agora, se eu sei que eu abordei isso de uma forma interessante ou não sei. Eu abordei do jeito que eu me sentia melhor do que propor, por exemplo, colorir índio, né? Igual na Semana da Consciência Negra, todo mundo colore mandala. Em Alfenas tem muito disso, colorir mandala. Ué, gente, vamos construir uma mandala então, né? Vamos construir mandalas, pensar padrões, né? O que isso possa significar. Vamos usar as elementos matemáticos que a gente tem disponíveis, o compasso, por exemplo, para fazer uma produção e discutir esse simbolismo também, ao invés de ficar lá colorindo mandala e ganhando um ponto de conceito, porque colorir uma mandala para expor na sala de aula, né? Então, tem um modo como ser feito, aí vai variar, né? E eu não sei como. Acho que daria uma interessante pesquisa, né? De tentar olhar como que essas relações étnico-raciais estão sendo abordadas nos cursos, nas licenciaturas mesmo. Muito obrigado por ter vindo aqui.